Expectativa em Casimiro de Abreu, uma pequena cidade da região leste do estado do Rio. Dizem que amanhã um disco voador vai pousar lá. Em 1980, uma cidade brasileira parou para esperar a chegada de extraterrestres. Não era marketing para o filme, não era um evento de ficção científica. Milhares de pessoas viajaram para uma cidade do interior do Rio de Janeiro porque elas acreditavam que uma nave espacial ia pousar ali. Mas por que Casimiro de Abreu virou palco do Woodstock da ufologia brasileira? Assiste até o final que eu vou te contar. Se você não me conhece, meu nome é Gabi e esse é o Muquifo. O mundo depois da Segunda Guerra Mundial era um lugar estranho. Existia uma constante sensação de incerteza. Em poucas décadas, a humanidade saiu de aviões de hélice para foguetes espaciais. Assistiu à criação da bomba atômica, ao desenvolvimento de radares, de satélites e de outras tecnologias que pareciam ter saído de filmes. Mas essa calmaria durou pouco, porque alguns anos depois a Guerra Fria começou. Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam influência global, que ia muito além de exércitos e armas. Era uma disputa através de informação, propaganda e até do jeito que as pessoas enxergavam o mundo. Os governos tinham projetos secretos e surgiam rumores de novas armas e tecnologias que as pessoas não conseguiam entender direito. E quando começaram a aparecer relatos de objetos não identificados cruzando o céu, não tinha motivo para as pessoas não acreditarem que era real. Afinal, se a gente podia sair do nosso próprio planeta e explorar o espaço, por que outras civilizações não podiam fazer a mesma coisa? E ao mesmo tempo, jornais, programas de rádio, filmes e quadrinhos ajudavam a alimentar essa ideia de invasores extraterrestres. E no final, pouco importava se era verdade ou não. O que importava de verdade era a possibilidade. Porque uma ideia consegue mobilizar medo, esperança, curiosidade e expectativa. A ideia deixa de ser uma história e se torna uma ferramenta social, capaz de influenciar comportamentos, mudar percepções e até alterar a forma que a sociedade interpreta a realidade. Mas crenças não se espalham sozinhas, elas precisam de mensageiros, de profetas. Nos anos 50, um homem chamado Aladino Félix se tornou uma das figuras mais conhecidas da ufologia brasileira. Usando o pseudônimo Dino Craspedon, ele escreveu o livro Contato com os Discos Voadores. Dá pra fazer um vídeo inteiro falando sobre esse cara, porque ele tá envolvido em várias coisas criminosas, incluindo formação de culto, atentado terrorista e até o golpe de 64, mas o que realmente importa para essa história é que nesse livro ele relata ter entrado em contato com seres de Júpiter. Esses seres, chamados jupiterianos, não eram descritos como monstros ou como invasores. Eles eram apresentados como seres muito mais avançados que a humanidade, tanto tecnologicamente quanto espiritualmente. E o Aladino afirmava que esses seres escolheram ele para transmitir mensagens importantes para o futuro da Terra. Essas ideias continuaram circulando e a palavra dos jupiterianos continuou se espalhando. No final dos anos 70, o Brasil começava a viver um momento de transição. A ditadura já dava sinais de enfraquecimento e a economia passava por dificuldades. O país passava por uma mistura de sentimentos de incerteza e esperança, o que a gente viu que é o cenário perfeito para o nascimento de ideias e possibilidades. E nesse contexto surgiu um homem chamado Edilson Barbosa. E assim como Aladino, ele acreditava estar em contato com seres vindos de Júpiter. Eu não achei nenhuma informação de que os dois homens tenham se conhecido ou tido algum contato, mas a crença do Edilson se baseia nas teorias do Aladino. E em algum momento, que a gente não sabe quando, ele começou a falar que o povo jupiteriano estava se preparando para pousar na Terra. Assim como Aladino, Barbosa começou a juntar seguidores e formar uma comunidade que acreditava que ele era o escolhido. E diferente de outras profecias vagas, a dele tinha data, hora e local marcado. Era um dia normal em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, quando um homem desconhecido chegou na cidade procurando o dono da fazenda Nossa Senhora da Conceição e o prefeito Célio Cerzedas. Ele se auto-intitulava porta-voz dos alienígenas e afirmava que uma nave espacial vinda de Júpiter iria pousar na propriedade no dia 8 de março de 1980, às 5h20 da manhã. Edilson procurou as autoridades locais e conseguiu convencer parte da população de que os eventos realmente aconteceriam. Uma comissão de recepção com 30 pessoas foi criada. Uma área de pouso foi estabelecida na fazenda e a notícia começou a se espalhar por jornais, programas de rádio e TV. E quanto mais cobertura recebia, mais credibilidade ganhava. Se tanta gente está falando sobre isso, então deve ser verdade, né? Em poucas semanas, os boatos ultrapassaram os limites da cidade.
E onde é que o disco voador vai pousar aqui? Vai pousar aqui, ó, entre essas 3 árvores ali, ó, 2 carrapeteiras, uma jaqueira ali. Segundo reportagens da época, foram planejadas cerimônias oficiais. O prefeito da cidade comprou uma enciclopédia para dar de presente para os extraterrestres e um professor local até escreveu uma música de boas-vindas. Os jupiterianos seriam levados por carros de bombeiros até a cidade onde tomariam café da manhã. A comissão também estabeleceu que o público e a imprensa só poderiam chegar até 300 metros do lugar do pouso, por causa da radiação que a nave emitia. Eles realmente pensaram em tudo. Finalmente o grande dia chegou e ficou clara a proporção que tudo aquilo tinha tomado. A Polícia Civil mobilizou mais de 300 policiais, além de agentes da Defesa Civil, paramédicos e bombeiros. Nas horas que antecederam o evento, caravanas chegaram de diversos estados do Brasil. Jornalistas nacionais e internacionais estavam presentes e tinha boatos de que até pessoas da NASA estavam lá. Algumas fontes dizem que eram por volta de 10 mil pessoas, enquanto outras diziam que era mais de 30 mil pessoas reunidas. A BR-101 ficou congestionada e as pessoas abandonaram os carros e foram andando até a fazenda. Ambulantes vendiam bebida e comida. E a encosta do lado do local do pouso virou uma grande arquibancada para milhares de pessoas. O clima era igual ao Woodstock mesmo. Tinha música, bebida, criança, adulto, gente séria, gente doidinha. Todos reunidos numa sexta-feira à noite para ver o pouso de uma nave espacial. Enquanto o clima no barranco era de festa, o Edilson tinha um lugar especial perto da área de pouso onde ele ficou a noite inteira sozinho se comunicando com os jupiterianos. Alguns minutos antes da hora marcada, o silêncio tomou conta da fazenda. E enquanto o sol nascia atrás das montanhas, as pessoas esperavam por alguma coisa. Até que de repente passou um pássaro, e o silêncio se rompeu em aplausos e gritos. Claro que em um tom de deboche, como só o brasileiro consegue fazer. Depois disso, qualquer coisa que passava no céu era motivo de aplauso e gritaria. Bom, o disco voador não apareceu, e por volta das 6 da manhã o Edilson anunciou que eles não viriam porque tinham pessoas deitadas na área de pouso. Ele teve que ser retirado do local pela polícia. Depois da grande decepção, o prefeito ficou com medo do que podia acontecer, mas dizem que as pessoas começaram a ir embora naturalmente uma a uma. Algumas frustradas, claro, mas sem causar nenhum tumulto. Por uma noite, a pequena cidade do Rio de Janeiro se tornou destino de milhares de pessoas com uma mesma expectativa. Alguns acreditavam que realmente presenciariam algo extraordinário. Outros foram só pelo rolê. E outros foram só para não ficar de fora caso alguma coisa realmente acontecesse. Desde os tempos antigos, as pessoas se reúnem em torno de histórias, símbolos e promessas. Fazemos isso em eventos esportivos, festivais, religiões e política. E essa capacidade do ser humano de se reunir em grupos é bonita, mas ao mesmo tempo também revela uma parte desconfortável sobre a nossa natureza. Porque a mesma capacidade que a gente tem de sonhar coletivamente é a capacidade que a gente tem de ser influenciado coletivamente. Narrativas não precisam ser verdadeiras para produzir efeitos reais. Elas precisam ser apenas convincentes o suficiente para despertar emoções. Muitas pessoas acreditam que governos, instituições e grupos escondem informações. E eu não tô negando que isso aconteça. Mas talvez a questão não seja o que tá escondido, e sim para onde a nossa atenção tá sendo direcionada. Enquanto a nossa atenção coletiva se volta para problemas grandiosos e sobrenaturais, às vezes problemas reais passam despercebidos. 40 anos depois, os jupiterianos ainda não apareceram, mas o mecanismo que levou as pessoas até aquela cidade continua existindo. A diferença é que hoje a informação viaja muito mais rápido, e no fim das contas, o verdadeiro fenômeno não aconteceu no céu, ele sempre esteve aqui embaixo.